Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Sua verdade vai sempre reinar, terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, sempre exaltado, seu nome vai sempre reinar, terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia em Isaías 52. Quero compartilhar um texto que fala sobre o sofrimento do servo do Senhor. E ver com os irmãos aqui nesta noite o porquê do sofrimento desse servo do Senhor. Isaías capítulo 52, a partir do versículo 13. Isaías 52, verso 13. Todos encontraram? Amém? Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca.
Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Deixe sua Bíblia aberta nesse texto. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nós acabamos de ler uma profecia que provavelmente aconteceu cerca de 650, 680 anos antes de Cristo. Aqui o profeta Isaías, ele narra sobre alguém que iria padecer de forma terrível, de que o próprio Deus derramaria sobre essa pessoa todo um castigo, e que essa pessoa em si não estaria sofrendo por seus próprios pecados, pelos seus próprios erros, mas estava sofrendo pelo povo de Deus, ou pelos pecados do povo do Senhor. Na verdade, o livro de Isaías, ele é um livro que tem um propósito principal de exortar a nação a abandonar os seus pecados, a se arrepender dos seus pecados e a se voltar em fidelidade para Deus. Mas ao mesmo tempo, o profeta Isaías mostra que Deus vai punir essa nação pecadora, mas vai restaurá-la. E vai restaurá-la de tal maneira como nunca acontecera antes. E é nesse momento que entra a figura do servo, de que esse servo será a pessoa pela qual Deus vai restaurar o seu povo. Esse servo é a pessoa pela qual Deus vai fazer o seu povo ter a vida que nunca teve em relação a Ele, em comunhão a Ele como o próprio Deus. Nesse texto, irmãos, eu quero compartilhar o porquê do sofrimento desse servo do Senhor. Observe no capítulo 2, do verso 13 ao 15, nós temos aí uma primeira parte desse belíssimo poema, ou dessa profecia. Nós temos a primeira parte do versículo 13 ao 15, que diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. É lógico, irmãos, que se você observar o que Isaías está falando aqui acerca desse servo, ele já tinha falado em capítulos anteriores. Esse assunto aqui não é novo. Falar sobre esse servo que iria ser libertação para o povo de Deus, falar desse servo que seria restauração para o povo de Deus, não é algo novo na profecia. Se você puder, antes de continuar a leitura comigo, observar aí o capítulo 49, volta aí uma folha ou duas de Isaías, e observar o capítulo 49, no versículo 1, Isaías vai dizer: ouve-me terras do mar e vós povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, e fez menção do meu nome. Fez a minha boca como espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: tu és o meu servo, és Israel, porque hei de ser glorificado. Eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre:
para ser servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Então, não é algo novo. Se você vai, por exemplo, para o capítulo 50 de Isaías e lê o versículo 4, no versículo 4 diz: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado, e me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí, ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos, não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Volte para o capítulo 52 e veja o verso 13. Na verdade, esse texto vai falar sobre o sofrimento do servo, mas começa com a glória dele. Ele começa e termina, todo esse poema, toda essa profecia, começa e termina com a glória do servo do Senhor. O texto começa dizendo: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Somente Deus, irmãos, no Antigo Testamento essa palavra sublime, ela é usada como referência ao Senhor Deus. Ele é o sublime. Isaías, quando tem a visão no capítulo 6 do trono de Deus, ele diz que aquele que está assentado no sublime trono. E aqui o texto diz que o servo do Senhor, ele será sublime, ele será exaltado, ele estará acima de todas as coisas. Então, antes do profeta começar a falar em detalhes do sofrimento desse servo, ele diz que esse servo será exaltado acima de todas as coisas. Não é à toa que Paulo, no capítulo 2 de Filipenses, quando vai falar acerca de Jesus Cristo, ele diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem, de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz, e por causa disso Deus o exaltou sobre todos. O seu nome está acima de todo nome. Todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que ele é Senhor. Esse servo aqui de Isaías, embora Isaías não fale quem é esse servo pelo qual Israel, ou seja, o povo de Deus, o Israel espiritual, seria restaurado. É esse homem que será exaltado e sublime, que terá uma posição divina que somente Deus tem. E ele continua dizendo, no versículo 14 do capítulo 52, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Na narrativa do profeta, o profeta mostra que não há nada no exterior desse servo que atraia os homens. Não há nada na superficialidade que seja encantador. Esse servo que será exaltado sobre todas as coisas, ele padecendo aqui diante do sofrimento que virá sobre ele, ele não atrairá os homens pela sua beleza externa. Somente aqueles que conseguem enxergar além da superfície, somente aqueles que conseguem ouvir a voz desse servo nos seus corações é quem podem saber a beleza que ele é. É o salmista no Salmo 45:1 que diz: tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Somente aqueles que conhecem verdadeiramente esse servo podem dizer: tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Porque aqui o texto diz que o seu aspecto é um aspecto desfigurado. E muitos vão ficar pasmados, assombrados, diante da imagem que terão diante de si. Provavelmente na sua crucificação. Provavelmente no seu sofrimento ali no seu último dia. Com o seu rosto ensanguentado. Com o seu corpo completamente
destruído pelas chicotadas, pelas pancadas, o seu rosto ensanguentado, o seu corpo ensanguentado, o seu semblante de dor, todo o seu sofrimento e agonia. Isso faz os homens pasmarem, e isso não traz nenhuma beleza para si mesmo. Esse servo, a sua aparência não é nenhuma aparência que agrade. Só que essa aparência dele, que não atrai os homens no momento da sua dor, na sua glória, quando ele vier, na sua glória, versículo 15 aqui do 52 diz: assim causará, enquanto ele causa espanto com a sua desfiguração, no versículo 15 diz: assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 7, você vai entender o que nós estamos falando. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz a palavra do Senhor: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. No nosso texto, irmãos, enquanto no versículo anterior fala que ele estava desfigurado e que os homens estavam pasmados diante da falta de beleza externa, de uma atração externa superficial que havia nele, no versículo 15 diz que todos os reis, os poderosos, taparão a sua boca quando virem ele novamente. Esse servo, ele será exaltado. O texto, antes de falar em detalhes do seu sofrimento, diz: esse servo é glorioso, e todos vão admirá-lo, todos vão olhar para ele, vão tapar as suas bocas pela grandeza, o poder e a glória e a sublimidade que ele tem. A primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é que esse servo do Senhor, antes de todas as coisas, ele é glorioso, ele é exaltado, e ele está acima de todas as coisas. Agora o profeta, ele vai começar a entrar em detalhes sobre o padecimento e o sofrimento desse servo. Aí nós temos uma nova estrofe, que vai do versículo 1 do capítulo 53 até o verso 3, quando ele diz: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem um rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Enquanto na primeira estrofe, que vai do capítulo 52, verso 13 ao 15, mostra o servo exaltado, agora Isaías vai começar a mostrar o padecimento, o sofrimento desse servo. E a primeira coisa que ele diz é: ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado pelos seus, ele foi rejeitado pelo seu povo. Quem creu na nossa pregação? Quem creu naquilo que foi dito? Quem creu em suas palavras? Quem creu em suas obras? Ele vai falar da rejeição que esse servo terá, e também falará do seu começo, do seu início, humilde, sem chamar a atenção de ninguém, muito pelo contrário, ninguém que teria consciência do sucesso do mundo e do poder que o mundo tem, daria crédito a alguém que surge como um broto, como um renovo em terra seca. Aqui o texto começa dizendo: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Interessante, em João capítulo 1, verso 11, você não precisa abrir, o texto diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Vocês sabem que muitos disseram que ele era o príncipe dos demônios.
Outros disseram que ele operava justamente por causa do poder do diabo na vida dele. Rejeitaram seu ensino, rejeitaram suas palavras, rejeitaram sua maneira de viver. Poucos foram aqueles que ouviram a voz do Senhor e aceitaram ele como o verdadeiro Messias, como o servo sofredor. Embora a sua vida vá mostrar que essa profecia vai se encaixar perfeitamente na sua pessoa. Quem foi que creu em nossa pregação, diz o profeta. E no verso 2 do capítulo 53, ele diz: porque foi subindo como um renovo, perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Ele não apareceu como um belíssimo carvalho ou como uma árvore frutífera. Mas o profeta diz que ele vai surgir como uma planta desprezível no meio de uma terra seca, que qualquer pessoa poderia pisar e matar. Uma planta desprezível, que não tem nada que traga atenção pela sua beleza, nada que traga atenção pelo seu surgimento diante dos homens. E aí você olha para ele, ele nasce numa manjedoura. Ele cresce numa cidade chamada de Nazaré, que era considerada a mais desprezível da Galileia. Ele é filho de uma simples mulher e criado pelo marido dessa mulher, chamado José, um simples carpinteiro. Não é à toa que os homens vão dizer: não é esse filho de Maria, de José? Não é esse que está aqui no seu meio, seus irmãos e suas irmãs? Ou seja, quem é esse? O que é que ele tem de mais para nos oferecer? A humildade desse servo e ao mesmo tempo a rejeição do homem a esse servo é colocada aqui claramente. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Se em primeiro lugar o texto mostra a exaltação desse servo, agora a partir do verso 1 nós vemos justamente a rejeição dele, o quanto ele foi rejeitado e ainda é rejeitado. Mas na sua época ele foi completamente rejeitado, era desprezado, versículo 3, e o mais rejeitado entre os homens. Olha, irmãos, para a estrutura humana, a rejeição, ela é algo terrível. Não tem dor, ou melhor, não vou dizer não tem, porque tem, pode existir, mas uma das piores coisas da vida é a rejeição, é você ser rejeitado. E esse servo aqui, ele foi desprezado, ele foi rejeitado. A palavra desprezado significa, no hebraico, destituído de valor, indigno de atenção. Uma pessoa que ninguém iria dar atenção, porque ele não tem nada. Na visão, no conceito do mundo de beleza, de valor, ele não tem nada a oferecer. Ele é destituído de valor, não há nada em sua aparência que atraísse a atenção do mundo. Por isso ele foi desprezado. O texto continua dizendo: ele foi um homem de dores, e que sabe o que é sofrer, o que é padecer. É como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. O texto está dizendo aqui que as pessoas provavelmente consideravam ele como um amaldiçoado. Como um amaldiçoado pelo fato de ser um homem de dores, de ser um homem sofrido, que passava por um sofrimento atrás do outro. Era um homem que talvez as pessoas olhassem e dissessem: olha, a vida deste homem não tem nada ao que oferecer. Ele é apenas um homem de dores, talvez semelhante a Jó, em que as pessoas olhavam e desprezavam totalmente a sua condição. Mas aí, irmãos, nós entramos na terceira estrofe. Ele é exaltado, ele é rejeitado, mas aí a partir da terceira estrofe, que começa no versículo 4, vai mostrar que todo o padecimento, todo o sofrimento desse servo tem um propósito. O porquê do sofrimento desse servo somos nós. Ele não sofre por ele mesmo, porque ele não tem pecado. Ele não sofre por suas próprias faltas,
porque ele não tem justiça alguma, mas esse servo ele vem justamente para sofrer por aqueles em que ele vem substituir diante de Deus. Ele vem para salvar, para resgatar aqueles que estão perdidos e debaixo dessa ira que está para cair sobre eles. Veja verso 4. Aí vai começar a fazer o trocadilho entre ele e nós. Diz ele e de outro lado estamos nós. O texto diz: certamente ele tomou sobre si o que, irmãos? As nossas enfermidades. Veja, ele tomou sobre si o que? As nossas enfermidades. Se ele era um homem de dores, não era por causa dele mesmo, mas era por causa das nossas dores. Ele toma sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por castigado, ferido de Deus, aflito e oprimido. Agora no verso 4, nós já começamos a entender o porquê desse servo sofrer, ser homem de dores, ser desprezado. O profeta vai começar a mostrar que ele vai sofrer em nosso favor, que ele vai padecer por nós. Ele é ferido de Deus. Se primeiro ele é exaltado, segundo ele é desprezado, terceiro, a partir do verso 4, ele é ferido de Deus. Ele é castigado por Deus. É Deus quem está derramando o castigo sobre esse servo, mas não por ele mesmo, não por causa dele, mas por causa dos nossos pecados, por causa das nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Aí tem muita gente que pega esse texto, não conhece a Bíblia e diz: eu não tenho mais doença, eu não posso mais adoecer, ele levou nossas enfermidades sobre ele. O texto não está dizendo isso, que eu não terei mais doença. Abra a sua Bíblia, deixe sua Bíblia marcada em Isaías 53, dê um pulinho em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, verso 17. Veja o cumprimento dessa palavra. Mateus capítulo 8, verso 17 diz assim. Veja o 16 também, por favor. 16, 17. A gente entende essa profecia. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que o que, irmãos? Se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Está aqui. Carregou as nossas doenças porque no seu ministério seria um ministério de cura. No seu ministério, muitas pessoas doentes e mortas iriam encontrar a vida ao se encontrar com ele. É nesse sentido, pelo menos primordial, que ele toma sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Mas ele é castigado por Deus, ele é afligido por Deus, ele é oprimido por Deus. No versículo 5, o profeta ele aprofunda o sofrimento desse servo. E ele diz aqui que ele foi, verso 5, traspassado pelo que, irmãos? Pelas nossas transgressões. É claro agora. E moído pelas nossas iniquidades. A palavra traspassado é a palavra mais cruel para se usar acerca de querer demonstrar o sofrimento de alguém ou o tipo de morte dolorosa de alguém. No Salmo 22, versículo 14 ao 17, há uma narrativa de Davi que é uma profecia acerca do que Jesus passou na cruz. E se você der um pulinho no Salmo 22, que é um salmo messiânico, não desmarque aí Isaías 53, mas o Salmo 22, leia comigo, acompanhe na sua Bíblia. Quem não quiser abrir, não tem problema, você pode ouvir
no versículo 14, você vai ter uma noção do que Jesus passou na cruz. Quando o salmista começa a dizer aqui no verso 14 do Salmo 22, derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre minha túnica deitam sortes. Volto para o 53. Verso 5. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele morre por nós, irmãos. Ele morre pelos nossos pecados. Esse servo, ele não está pagando pelo que ele fez, mas ele está pagando pelo que nós fizemos, pelo pecado do povo, pelo pecado das pessoas. Ele está morrendo, ele está sendo traspassado, ele está sofrendo. E o texto vai mais além e diz: ele é moído pelas nossas transgressões. A palavra moído traz a ideia de esmagado, oprimido, sobre o fardo pesado dos pecados que ele terá que carregar, não seus, mas nossos. Ele é moído, e isso nós já percebemos na última pregação que eu fiz sobre o Getsêmani, que ali ele já sente o peso do que está para acontecer, da ira de Deus que está para cair sobre ele. E ele vai até o Pai, ele ora, ele pede para os discípulos ficarem com ele. Ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. E ele ora e diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele ora 1, 2, 3 vezes. E ele sai ali em paz, sabendo que ele veio para cumprir, ele veio para ser traspassado e moído em meu favor e em seu favor. São os nossos pecados que ele está carregando. É por nós que ele está morrendo. O texto diz: o castigo que está sobre ele, a ira que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que paz é essa que nós temos através dele? Em primeiro lugar, é a paz com Deus. Porque o homem no pecado, ele está debaixo da ira de Deus. Ele não tem como fugir dessa ira, a não ser que ele receba o perdão por meio da obra de Cristo. E aí o texto diz: o castigo que nos traz a paz. Primeiro, paz com Deus. A minha relação com Deus, ela é estabelecida, ela é restabelecida por meio dele, do sacrifício dele pelos meus pecados. E essa paz, ela não só é uma paz que se torna em relação com Deus, uma paz com Deus, mas também uma paz no meu próprio coração. Quando ele diz: a minha paz vos dou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. Ele é o príncipe da paz. É a paz que nós sentimos na nossa alma, no nosso coração, mesmo diante de dificuldades, porque nós estamos unidos a Deus. Nós estamos ligados a Deus por causa da obra desse servo, que carrega os meus pecados e os seus pecados, que é esmagado por eles, que é traspassado por eles. Ele morre pelos nossos pecados. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios 5, 21, deixe marcado aí. Segunda Coríntios 5, 21.
E observe o que Paulo está dizendo aqui. 2 Coríntios 5:21, Paulo ele diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Versículo 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O profeta agora ele vai usar a metáfora da ovelha, e ele vai fazer um contraste entre nós como ovelhas que estão desgarradas e com o servo como uma ovelha que sabe o que quer. De um lado nós temos ovelhas que facilmente se perdem, ou que já estão perdidas. Vocês sabem que a ovelha é um tipo de animal muito frágil, medroso, míope, que se perde facilmente e se torna uma presa fácil diante de qualquer animal feroz que venha lhe atacar. E o profeta ele diz: olha, nós estávamos como ovelhas perdidas. E o apóstolo Paulo ele vai dizer que não há um justo sequer, que todos pecaram, que todos estão afastados de Deus, todos estão desgarrados do rebanho. Só que enquanto essas ovelhas, que somos nós, estão perdidas, o texto começa a dizer que ele, como ovelha, ele sabia muito bem para onde ia, e em nenhum momento ele vai deixar de ser submisso, mas muito pelo contrário, ele vai se colocar como um servo indefeso, submisso, inocente, e vai aceitar toda a injustiça que é derramada sobre ele, porque ele não tem pecado nenhum. O texto diz que ele faz isso porque o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E aí o verso 7 diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, veja, ele foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Irmãos, eu gostaria que você visse isso na realidade, abrindo a sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Essa palavra ela se cumpre claramente aqui no relato de Mateus capítulo 26, no verso 63. Mateus 26, verso 63. Jesus, porém, a partir do 62, levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro perante o Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele vai para o matadouro, e o matadouro aqui representa todos aqueles que estão dispostos a crucificá-lo, a matá-lo. E o texto continua e passa a dar uma profundidade ao que vai acontecer, e diz que o que foi feito com ele foi completamente injusto. Se você observar no verso 8 diz: por juízo opressor,
por juízo opressor. No verso 7 nós já temos uma nova estrofe que vai mostrar justamente o seu sacrifício, porque como ovelha ele vai até o matadouro, e João entende muito bem isso, quando olha para ele em João 1,29 e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque, irmãos, para o judeu não há nenhuma dificuldade de entender isso. A morte expiatória, o sacrifício de um inocente em favor do pecador. Para o judeu não há nenhuma dificuldade. O profeta, ele está usando uma linguagem de culto aqui. O judeu sabia que os animais inocentes, eles eram levados diante de Deus degolados, eles eram mortos por causa do pecador, e não somente por causa do pecador, mas ele morria a morte do pecador. Quem deveria morrer era o pecador, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Os sacrifícios apontam para a consequência do pecado, de que o salário do pecado é a morte. Nós vemos isso na liturgia, no culto levítico, de que o inocente, o animal inocente, ele paga pelo homem, ele morre pelo homem. Mas qual animal pode tirar pecado? Isso é temporário, porque isso aponta para o verdadeiro sacrifício, para o sacrifício eterno, para o verdadeiro Cordeiro, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que Hebreus vai falar, é isso que João fala. Então, o texto aqui começa a mostrar que ele vai, mas o que é feito com ele é uma injustiça. No versículo 8 diz: por juízo opressor, ele foi arrebatado. E aí vocês sabem a história muito bem. Ele foi arrebatado por juízo opressor, ou seja, seu tratamento foi injusto, do começo ao fim. Ele foi condenado à morte sob falsas acusações. Pessoas se levantaram e acusaram ele falsamente, e ele em nenhum momento defendeu a sua própria pessoa, porque ele estava ali para morrer pelos nossos pecados. E ele fica calado. Em nenhum momento ele se defende, em nenhum momento ele reclama das acusações. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele fica quieto, ele só abre a sua boca para dizer o que ele realmente é. Quando o sumo sacerdote diz: tu és o Cristo, Filho de Deus, ele sim revela que ele é. Ele é o servo que veio sofrer por nossos pecados e foi feito em justiça, mas foi sua submissão voluntária em carregar nossos pecados, como ele diz lá em João 10, eu sou o bom pastor, mas o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. No verso 17 e 18 ele vai dizer: ninguém pode tirar a minha vida, se eu voluntariamente não a der. É Ele quem quer dar, é Ele quem quer morrer, é Ele que voluntariamente se coloca diante do Pai, assumindo nossa culpa, para morrer em nosso favor. Por isso que o texto diz no verso 8, por juízo opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem cogitou? Quem eram os filhos dele? Ele teve filhos? Não. Da sua linhagem, quem cogitou? Irmãos, naquela cultura, morrer sem filhos é morrer como um amaldiçoado. Lembre-se que ele estava ali sofrendo, ele não tinha filhos, ele não tinha nada, e as pessoas olhavam para ele, somente alguém que estava sendo castigado, ferido por Deus, era que estava passando por isso. O texto diz: porquanto foi cortado da terra dos viventes, fala da sua morte. Por que razão? Por que razão esse servo sofre? Mais uma vez, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Então, se primeiro ele foi exaltado, se segundo ele foi rejeitado, se terceiro ele é ferido de Deus, em quarto lugar, ele é o Cordeiro que morre em nosso favor, ele é o sacrifício que é feito inocente pelos nossos pecados. Mas termina assim? Ele termina como um maldito e nada acontece mais? Ele carrega os nossos pecados e morre por eles e não acontece mais nada? É assim que termina o texto? Não. O texto começa com a sua exaltação e vai terminar com a sua exaltação, porque a obra que ele faz é aceita por Deus,
faz parte do decreto, da soberania, da determinação de Deus. E ele cumpre fielmente essa obra. E por causa da sua obediência, ele recebe como consequência a exaltação. Continue comigo no verso 9. O texto passa da morte para a sepultura e diz: designaram-lhe a sepultura com os perversos. Mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, e nem dolo algum se achou na sua boca. Deus é tão maravilhoso que esse servo, depois da morte dele, como um maldito, como um criminoso, como um rebelde, ele era para ter sido lançado, o corpo dele, numa vala, junto com os outros criminosos. Pegava o corpo dele, e jogava ali, no meio dos mortos. Mas ele é santo, e o Senhor não permitiu que ele fosse lançado numa vala, mas ele foi sepultado num jardim, num túmulo de um rico, porque aquele que estaria ali é o santo, nele não há dolo, não sai nenhuma palavra que seja injuriosa ou pecadora da sua boca. O texto diz, esse fato, ele vai se cumprir em João, relata, o cumprimento dele, vocês sabem muito bem, no capítulo 19, verso 38 ao 42, quando o texto diz, depois disto, da morte dele, de Jesus, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Então, ele sim morreu pelos perversos. Ele esteve com os perversos, com os ladrões, um no seu lado direito, outro do seu lado esquerdo. Mas ele era santo, ele era justo, e ele foi sepultado num sepulcro, num jardim, e não lançado numa vala com todos os outros malfeitores, porque ele não tinha pecado nenhum. Mas no verso 10, se torna tudo muito claro, de que tudo estava dentro do propósito de Deus. Se ele morre pelos nossos pecados, ele morre a nossa própria morte. Diz o texto, todavia, ao Senhor, ou seja, tudo isso, ao Senhor agradou moê-lo. Foi Deus, irmãos, quem fez isso. Foi o Pai quem estabeleceu isso, e foi o Filho que quis voluntariamente sofrer em nosso favor, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, haverá sim uma glória. Ele verá, ou seja, aquele que morre sem filhos, em que ninguém pode cogitar da sua linhagem, ele verá muitos filhos, pois ele verá a posteridade, e ele também viverá para todo sempre. Ele não ficará na morte, pois o texto diz, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, ou seja, ele vai cumprir aquilo que Deus já tinha determinado. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, verso 23. Nós já estamos caminhando agora para o final. Veja, foi Deus quem quis moê-lo, e o texto é muito claro. A vontade de Deus prosperará nas suas mãos. Em Atos 2, 23, diz que ele foi entregue, sendo este entregue,
pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Não foi uma fatalidade da história, não foi obra do acaso, da maldade dos homens. Ele não morreu por acaso, havia um plano determinado. Ele estava cumprindo e fazendo prosperar a vontade de Deus. E a vontade de Deus e a justiça de Deus, o único meio de salvar o seu povo é pelo sofrimento do servo. Porque sem sangue não há remissão de pecados. Ele morre pelos nossos pecados, paga por eles. Ele sofre a nossa própria morte. E o texto encerra com a última estrofe e vai até o verso 12. Quando diz no verso 11 e 12: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele verá. Na cruz o Senhor disse: está consumado. Ele cumpre a obra, ele ressuscita ao terceiro dia, e ele tem visto e verá plenamente a obra que ele realizou, a obra do seu penoso trabalho. Ficará satisfeito, meu servo justo, com o seu conhecimento, ou seja, objetivamente, com tudo que ele padeceu, com tudo que ele conheceu, justificará a muitos, assim também como aqueles que o conhecem e que creem nele serão justificados, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aquele que começa como exaltado, que é rejeitado, que é ferido de Deus, que é sacrifício por nós, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que é santo, que não tinha dolo algum, que nada injusto saía da sua boca, sem pecado, puro, encerra todo o seu sofrimento como o vitorioso, porque ele aparece como aquele que está num cortejo de vitória, com os poderosos e todos os seus ao seu lado, como vencedores. E nós somos mais do que vencedores por meio desse servo. Quem é esse servo? Isaías não diz quem é ele, mas quando nós lemos a palavra de Deus, e nós chegamos lá em Atos capítulo 8, não precisa abrir, um eunuco estava lendo essa profecia, e o Espírito Santo leva Filipe para se aproximar do carro daquele homem, e ao ler essa profecia, ou lendo essa profecia, e sem entendê-la muito bem, Filipe pergunta a ele: entendes o que lês? Ele diz: como eu vou entender se ninguém me explicar? E aí ele chama Filipe para subir no carro. Filipe sobe e ele pergunta: de quem este profeta está falando? De si mesmo ou de outro? E o texto diz que a partir daquele texto, Filipe começa a anunciar Jesus Cristo para aquele homem. Esse servo é Jesus, o nosso Senhor. Ele morreu por nós. E aqui nós temos a ceia do Senhor. Irmãos, quando eu estava lendo esse texto, e a gente começa a ver o sofrimento dele, não somente o sofrimento físico, mas o fato dele morrer a nossa morte, dele padecer e sofrer a ira de Deus em nosso favor, como nós somos ingratos a ele. Como nós, irmãos, somos ingratos a esse que derramou a sua alma em nosso favor. Nós reclamamos por tudo. Nós não fazemos nenhum esforço, nem muitas vezes de nos acordarmos mais cedo para adorá-lo, para servi-lo. Há muitos que se acordam aqui de 4, de 3 da manhã, se for para ganhar dinheiro. Mas se for para orar, para adorar aquele que merece toda a honra e toda a glória, há um peso, uma dificuldade tão grande. Há muitos que quando falam em usar algum recurso para comprar alguma coisa para si mesmo, não fazem questão, mas quando é em favor dele, para a glória dele, tudo é mais difícil.
quanto esse homem fez por nós na cruz, o que ele padeceu, o que ele sofreu. É como aquele quadro em que ele está crucificado e tem uma frase que diz: eu fiz isso por ti, o que fazes tu por mim? Há tanta dificuldade, há tanta barreira que nós colocamos para servir o Senhor. Nós temos que clamar pela sua graça e pela sua misericórdia, dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, transforma meu coração e me ajude, porque Ele morreu pelos nossos pecados, Ele sofreu pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Aquele texto que diz: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Alguns acham que não é pelas pisaduras dele, mas é pelas pisaduras que pisaram nele. Pelas suas pisaduras, ou seja, pelas pisaduras infectadas que ele recebeu, ele nos curou. Ele curou a nossa alma, ele curou a nossa vida. E se hoje você tem paz, ou pode orar, pode agradecer a Deus, pode estar na presença de Deus, tem consciência de que se morrer hoje estará com o Senhor na glória, é por causa dele, é por causa da obra dele na cruz, do sofrimento dele, que nós temos toda a vida. Quem nos separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor? Que o Senhor nos ajude e que tenha misericórdia de nós. Vamos louvar o Senhor. Quero convidar os diáconos e as auxiliadoras. Vamos celebrar a ceia do Senhor, meus irmãos. Vamos nos alegrar na presença.